Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet pelo rtv.net.br ou ainda na live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que o segredo de tudo que a gente faz é acreditar. A gente chama, de fé, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, a gente precisa acreditar que vai dar certo, a gente precisa acreditar no nosso plano, a gente precisa acreditar no nosso resultado, porque quando a gente começa uma coisa sem saber se vai dar certo e assim, não acreditando muito, estou crendo, mas não tanto, eu estou mais ou menos tendo a certeza de que vai dar certo, as coisas não funcionam da mesma forma. Então, hoje eu queria convidar você a ter fé, exercer a fé e acreditar que aquilo que você está fazendo vai dar certo lá no final, que a semente que você está plantando hoje você vai conseguir colher lá, porque acreditar já é meio caminho andado. Vamos tentar acreditar mais no dia de hoje? Vamos fazer isso juntos? Um ótimo dia para todos nós. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre educação, sobre modelos de educação, a importância de discutir a educação também nos dias de hoje. E para isso eu recebo aqui a Fabiana Martinello Paes, ela que é supervisora educacional do SES Escola do Ensino Fundamental. Fabiana, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Carol, bom dia. Também está conosco a Charlene Vicente Amâncio Nunes, ela que é supervisora de graduação e pós-graduação do Senai. Charlene, bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia a todos os telespectadores. Meninas, quando a gente fala de educação hoje, a gente tem os modelos mais tradicionais, a gente tem as escolas, que muitos de nós já passamos, na forma como acontecia sem a internet antigamente, e hoje a gente tem muitas mudanças. Essas mudanças acabam chegando lá no planejamento de vocês, dentro da sala de aula. Tem muita coisa diferente hoje de fazer a educação? Com certeza, Carol. Eu acho que a sociedade como um todo, ela passa por uma transformação, a gente chama de sociedade 5.0, uma transformação que acontece em função das questões tecnológicas, A internet mudou, o mundo, a rede mundial mudou a maneira como a gente pensa, como a gente produz, como a gente consome as coisas, E a escola não é diferente, A escola, para dar conta de estar acompanhando essas transformações, ela também precisou também passar por algumas mudanças, O professor José Moran, professor filósofo da USP de São Paulo, ele diz que a escola está passando por um processo de transição de escola-biblioteca, onde o fundamental era o conhecimento sistematizado, organizado, para o modelo de escola-laboratório, onde nós precisamos que os alunos experimentem, conheçam, testem as suas hipóteses e possam sim construir o conhecimento a partir dessa interação com o conhecimento. Então, de fato, há muitas transformações acontecendo na escola hoje em dia. E dentro disso, acho que planejar uma aula, Charlene, é uma coisa muito diferente hoje, Porque o planejamento, o professor, ele ainda precisa existir, Vocês não guardaram esse papelzinho lá no bolso e vou para a sala de aula para ver o que acontece, Como é que é feito esse planejamento? Com certeza. Então, a gente vê uma mudança comportamental muito grande, Uma mudança no perfil do aluno, principalmente referente a todas essas questões que a Fábio colocou, que nós estamos na era digital, na era tecnológica, então nós precisamos considerar todas essas mudanças, essas mudanças de perfil, de cada vez mais a gente está recebendo alunos de diferentes perspectivas dentro de uma sala de aula, Então toda essa diversidade que a gente tem dentro da sala de aula, nós precisamos considerar no planejamento. E o planejamento, ele é tanto mais trabalhoso do que a aula em si, Porque você precisa planejar uma aula que dê conta dessa diversidade, considerar todas essas diferenças e, ao mesmo tempo, desenvolver aquela competência que é exigida naquela área profissional. Então, sim, planejamos e planejamos muito para que o aluno dê significado realmente para aquele conteúdo que ele está tendo, Ele precisa fazer sentido o que ele está aprendendo
fora na vida profissional, na vida pessoal dele, né? Não faz mais sentido nós trabalharmos conteúdo de forma isolada. Precisa ser num contexto, e num contexto profissional, num contexto humano, um contexto que ele leva mesmo para a vida, né? Então, planejar tudo isso realmente dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é algo prazeroso quando a gente vê o resultado desse planejamento. Fabi, isso tudo é muito novo, né? Esses alunos são muito jovens, mesmo os que estão já na faculdade, que há um tempo atrás a faculdade era um local assim de pessoas mais maduras. Hoje não, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, muitos entram com essa idade e nessa geração de hoje são muito diferentes, né? Mas vocês não têm medo assim de olhar e dizer, meu Deus, será que isso está dando certo? Porque é tudo muito recente, né? Muito recente. Eu acho que a gente também, no espaço educacional, né, a gente tem o privilégio de poder estar sendo assistido pela produção científica mesmo, né, aprofundando estudos, né, a gente acaba tendo que estar sempre se atualizando para poder dar conta, né. A gente fala que hoje a gente precisa que o aluno seja o protagonista da sua aprendizagem, né? E para isso os professores precisam pensar em metodologias ativas, em metodologias, trazer essa tecnologia para a sala de aula, para que a gente possa sim estar interagindo de forma dinâmica com o mundo, né? Não é possível a gente mais pensar numa escola no modelo tradicional, com metodologias tradicionais, porque não é dessa forma que a gente desperta a curiosidade nas crianças. E a curiosidade é que gera a emoção, né? E essa emoção é que faz a gente desenvolver as habilidades principais para um processo de aprendizagem, para o processo de cognição, que é a atenção. E para a gente ter essa atenção, a gente precisa inovar e mudar o jeito de ensinar, né? E também hoje a gente estuda muito sobre o jeito de aprender, que considera que cada ser humano tem um jeito de aprender diferente. E por isso a gente precisa inovar na forma como a gente ensina a todo tempo, considerando o que a Charlene falou agora, as aprendizagens diferentes e as pessoas diferentes que vêm de culturas diferentes, né? Valores diferentes. Ontem eu vi uma conversa e a pessoa falou assim, o desafio da educação é tal. E eu fiquei pensando, nossa, que pessoa, né, certa do que está falando, porque ela disse um desafio. Eu pensei, não existe um desafio na educação. São muitos. É enorme, né? Eu imagino que cada professor tem uma coisa que pensa assim, o meu principal desafio é esse. Mas não existe um desafio na educação, né? São várias, né? Eu acho que os desafios, eles acontecem todos os dias, né? Todos os dias. Nós temos muitos desafios. Eu acho que a gente está falando aqui de metodologias, da forma de ensinar e de aprender, mas nós temos também um grande desafio que hoje posso dizer que é o desafio do ser humano, não é? A gente fala muito hoje das competências do século XXI, da importância do desenvolvimento das competências socioemocionais, porque esse mundo onde a tecnologia está presente, onde a informação está muito acessível, torna o ser humano um pouco mais imediatista, né? E isso também transforma as emoções, o que a gente chama de competências socioemocionais. E aí a gente precisa trabalhar, um dos grandes desafios é o desenvolvimento das competências socioemocionais, que são fundamentais no mundo em que a gente vive hoje. Talvez não no mundo passado, mas hoje é fundamental. Por exemplo, né? Você saber lidar com o inusitado, você ser flexível para isso, você pensar no outro como forma primordial de poder interagir, se comunicar e aí, por si só, conseguir aprender e construir o seu mundo, né? Mas hoje a escola ensina isso também? Nós trabalhamos isso de uma forma cotidiana, né? Não há maneira na escola de resolver um conflito sem dialogar sobre valores, sem dialogar sobre essas competências que nós precisamos desenvolver. E como que a gente desenvolve competência socioemocional? É na ação, é na resolução de situações conflituosas, é na resolução de situações problemas, né? É dessa maneira que a gente desenvolve, com o diálogo, né? Na ação, com o diálogo com as crianças no cotidiano da escola.
E nós percebemos, assim, Carol, que essa necessidade de desenvolver essas competências socioemocionais, elas estão em todos os níveis, né? Desde o nível lá do infantil, passando pelo técnico, pela graduação. Então, com esses perfis que entram diferente, e tem uma necessidade muito grande de desenvolver suas emoções. Então, o professor em sala de aula, ele precisa trabalhar parte técnica, né? Mas ele também precisa estar preparado para atender o aluno que está com um problema emocional. E isso reflete diretamente na sua produtividade, na sua aprendizagem em sala de aula. Então, esse é um dos desafios também, né? Trabalhar com esse aluno que tem problemas psicológicos, que tem problemas emocionais, né? A gente vê que até mesmo na graduação, os alunos mais cedo eles estão tomando remédios antidepressivos, né? Remédio que interfere completamente nas questões emocionais. Então, é um desafio para o professor, né? Para lidar com esse tipo de sentimento, de emoção e, ao mesmo tempo, desenvolver uma capacidade técnica. Então, a gente tem isso muito presente e nós precisamos, sim, considerar no nosso planejamento, nas nossas rotinas pedagógicas, que isso faz parte o tempo todo. A gente vivencia isso o tempo todo. Na nova Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, eu acho que a gente está discutindo isso muito, inclusive em mídia social, né? Existe lá só um capítulo que fala sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais e como que a educação básica precisa se preparar para dar conta disso também, né? Hoje já faz parte da escola essas competências e o foco de trabalho pedagógico, um deles também é esse. E vocês falando, eu fiquei lembrando que durante muito tempo a gente falou assim, o papel da escola é ensinar e o papel da família é educar. E eu acho que a gente, mesmo com tanta mudança, não pode o pai e a mãe, o criador, o cuidador, se eximir dessa responsabilidade. Ele tem que cuidar daquela criança e promover, né, aquele aluno enquanto filho, enquanto cidadão. Mas quando a Gilene fala, a gente tem que estar preocupado com a questão emocional, você fala dessa questão de resolução de conflitos. O papel do professor não é mais só ensinar aquela teoria, aquele conteúdo programático, então. Não pode ser, né? Não pode ser porque o ser humano é um sujeito integral, né? O ser humano, ele é cognição, mas ele é emoção, né? Então, a gente diz que as duas capacidades cognitivas, elas geram aprendizagem se bem conduzidas, né? A gente precisa dar conta, então, na educação, não só das capacidades cognitivas, mas das capacidades emocionais também, porque somos um ser humano integral. E a aprendizagem, ela é cognição, mas é emoção, com certeza. E muitas vezes a gente percebe, ele saiu da faculdade e às vezes durante muito tempo viveu, né, naquela vida protegida, assim, né? Que pai e mãe não fazem por mal, mas muitas vezes a criança cresceu, né? Naquele mundo assim mais dela, mais cuidado, mais protegido. E aí saiu da faculdade e caiu no mundo real e aí ali vai dar um problema, né? Se ela não foi bem preparada, se ela não teve um conflito dentro da sala de aula, se ela não teve alguém que desafiou ela, alguma coisa, lá na frente ela vai sentir falta, vai fazer falta de fato isso para ela, né? Exatamente, porque hoje o mercado de trabalho, o mundo do trabalho está muito seletivo. Então, se nós não prepararmos essas habilidades mais emocionais, socioemocional, o mercado de trabalho vai cobrar. E nós precisamos exercitar isso em sala de aula cada vez mais, né? Porque as competências emocionais estão sendo muito exigidas pelas empresas. Não somente a competência técnica, mas a emocional. Então, nós precisamos criar situações dentro de sala de aula, que seja por meio de uma situação de aprendizagem, um projeto de extensão que possibilite ele vivenciar esses conflitos, ele vivenciar esses desafios para quando chegar lá no mercado de trabalho não seja uma situação nova com que ele nunca se deparou, né? Então, nós criamos vários desafios para que o aluno se depare com isso ainda em processo de aprendizagem, ainda em processo de estudo. Isso não pode ser algo alheio a essa formação, né? Ela faz totalmente parte e nós precisamos possibilitar isso por meio das nossas metodologias, que seja em trabalho em equipe, né? A gente se depara muito com isso, eu não
vou fazer atividade com essa equipe porque eu não me dou bem com esse aluno, com esse colega. Não, mas é exatamente isso. Você precisa saber lidar com essas emoções, com essas diferenças, porque no mundo do trabalho você vai ter convivência com esses perfis e vai ter que saber administrar essas situações. Então, são esses momentos que nós precisamos criar para que simulem situações reais lá no mercado de trabalho. Na educação básica, a gente fala sobre o empoderamento da criança, né? Que é isso, é a família, a escola estar empoderando as crianças a resolver os conflitos. Por amar demais, às vezes, né, as famílias acabam querendo proteger, né? E a gente está desafiando cada vez mais as famílias no empoderamento, né? De conversar com a criança. A criança leva esse conflito para a escola, né? E que normalmente é de ordem socioemocional, né? E não cognitiva. A criança leva isso para casa, então, de que forma as famílias podem estar contribuindo para esse empoderamento infantil, para que ele volte à escola no outro dia e tente resolver os seus problemas e não a família resolver os seus conflitos, né? A gente tem que estimular, então, esse pensamento da criança em resolver esse conflito por meio do diálogo, que é a forma melhor de se resolver um conflito. Empoderando as crianças, a gente vai conseguindo desenvolver essa competência socioemocional tão exigida futuramente, por exemplo, no mercado de trabalho. Isso se faz, você fala da educação básica, mas desde muito cedo, Fábio? Desde muito cedo, né? A gente está falando da primeira infância. Na educação infantil, nós já trabalhamos com isso, né? Trabalhamos com o protagonismo da criança, né? A criança sendo protagonista da sua própria aprendizagem, isso quer dizer protagonista das suas relações, né? Então, não há nada que a gente não possa dialogar com as crianças e a gente se surpreende muito nesses diálogos, né? Quando você empodera a criança para que ela resolva o conflito, as crianças falam, elas expressam seus sentimentos e dessa forma elas começam a se empoderar para resolver. Não há outra maneira, isso desde a primeira infância. Que vai ser um resultado muito melhor quando ela chegar lá na graduação e na pós-graduação também, né, Charnel? Exatamente, porque é uma continuidade, né? Então, um processo, um nível, ele depende do outro, de como foi o anterior. Então, se não vem com essa preparação lá da base, da primeira infância, vai ser muito mais desafiador e problemático trabalhar com essas questões lá no nível médio, no nível superior e pós-graduação. A gente consegue ver, é nítido assim, o aluno que tem isso desenvolvido desde a sua formação básica e o aluno que não tem isso desenvolvido. A gente encontra muito mais dificuldade, ele também vai ter mais dificuldade lá no mercado de trabalho, consequentemente, né? Meninas, falando de dentro de sala de aula, né? O modelo de educação hoje, vocês já falaram que ele está diferente, está mais prático, né? Mais laboratório, mas ainda tem o quadro, ainda o professor escreve, o aluno ainda escreve com a caneta, com a mão, como é que é? E o que vocês olham para o futuro, assim? Sim, ainda isso existe, né? Isso eu penso que é necessário, né? E aí nós estamos falando de competências cognitivas, né? A escrita é uma forma de a gente organizar o pensamento. Então, escrever ainda é necessário, não é? É uma forma de organizar o pensamento, de desenvolver essa habilidade. Mas há muitas inovações, não é? Porque quando a gente muda, né? Tem essa transição onde o aluno passa a ser o protagonista da sua aprendizagem, é preciso também utilizar outras metodologias, né? É preciso que ele interaja com o conhecimento para produzir novos conhecimentos, né? Claro que sim, há momentos, o professor é o grande mediador e sempre será, né? Esse vai ser sempre o papel do professor, fazer o processo de mediação desse conhecimento, né? que é produzido ao longo da história da humanidade. Mas é preciso mudar a maneira como a gente transforma isso, né? Porque à medida em que essa evolução vai acontecendo, a gente precisa trazer isso, porque para tornar-se atrativo também, né? Para tornar-se atrativo para essa criança que vive nessa sociedade tão altamente tecnológica. Né? Por exemplo, o pensamento computacional é uma dos grandes legados dessa década, né? Trazer esse pensamento computacional
como a robótica, né, por exemplo, para dentro da sala de aula. Porque com a robótica eu trago não só o pensamento computacional, mas eu trago também várias habilidades, como, por exemplo, análise e solução de problemas, levantamento de hipóteses, testagens, e assim eles vão produzindo conhecimento. E dentro da graduação e da pós-graduação, tem muita coisa que é teórica, né, Charlene? Tem que aprender. Teoria, né? No meu caso era teoria da comunicação 1, teoria da comunicação 2 e outros tipos de teorias que são importantes, são necessárias. Ainda essa teoria é passada de uma forma de leitura, de artigo, ou vocês já passam essa teoria, às vezes esse conteúdo mais pesado de outra forma também? Essa questão mais teórica, ela sempre vai existir, mas a gente pode trabalhar a teoria de uma forma prática. Ele precisa daquele conhecimento científico, mas por que não trabalhar isso de uma forma prática por meio de um projeto que ele seja o protagonista? Então, nós trabalhamos dessa forma. Temos unidades curriculares que tem história, história da moda, história das artes, história do design, mas isso nós procuramos passar essa teoria de uma forma prática. Continua a produção científica, continuam as produções de artigos, de trabalho que sempre vão exigir a leitura e a escrita, porque isso é necessário, principalmente quando a gente está falando de um ensino superior. Porém, nós temos os trabalhos, os projetos, onde os alunos eles conseguem dar significado para toda essa teoria por meio de um projeto, aplicando num projeto e dando sentido ao ver esse resultado. Então, isso sempre vai existir. Como a Fabi comentou, a forma com que o professor vai mediar está sendo diferente, o aluno precisa ser esse protagonista. Não cabe mais o modelo tradicional nos níveis de ensino, em todos, especialmente graduação e pós-graduação. Nós precisamos e estamos inovando em relação a isso. O aluno, ele identifica o modelo tradicional como uma aula chata, como aquela aula que ele não quer mais vir. Então, como a gente tem essa mudança comportamental, essa mudança de perfil de aluno, não cabe mais para nós estar lá, o professor lá na frente, o aluno lá sentadinho, o professor fala e o aluno escuta. Não existe mais isso. Precisa, sim, de diálogo, precisa de discussões, o professor não é mais o detentor da verdade, A gente tinha essa figura como professor, era o detentor da verdade única e absoluta. Isso não existe, existe a troca, existe o compartilhamento, existe a discussão de possibilidades, e isso nós estamos fazendo o tempo todo na graduação, na pós-graduação. E até porque, meninas, o aluno já vem diferente, Essa geração, eu já brinco, ela veio com chip instalado diferente, ela chegou na sala diferente. O professor é aquele que nasceu há uns anos atrás, que veio de um jeito. O aluno já vem mudado, quem vai ter que mudar é o professor. Exatamente. Nós, professores, a gente também está em constante processo de formação, E a gente precisa estar se atualizando, aprendendo, inclusive com as nossas crianças, Porque eles, de fato, nasceram nessa geração. Nós não, Então, a gente está tentando acompanhar tudo isso, essas transformações, e inclusive mudando a maneira de como nós ensinamos. É isso, As fontes permanecem as mesmas, Nós precisamos das literaturas, nós precisamos desse conhecimento produzido historicamente, culturalmente, porque essa é a grande fonte, Bebemos dessa fonte, mas a grande mudança, eu acho que é o como a gente interage para a produção do conhecimento. Professor que não se atentar a isso, assim como profissional de outras áreas, vai ficar para trás? Imagino que sim. Eu acho que hoje, a gente já percebe que o mercado de trabalho e as competências docentes se transformaram. Um professor que não se atualiza, um professor que não está em constante busca de uma formação para essa geração, tanto em competências pedagógicas como técnicas, imagino que ele tenha um grande desafio, é preciso muito buscar essa formação e acompanhar essas transformações.
E o pai e a mãe também, eu imagino, né? Que vai ter que acompanhar, muitas vezes vai ter que estudar, vai ter que participar da reunião da escola, que muitas vezes o pai e a mãe não querem participar, né? Para conhecer, para entender também, porque se em casa não for feito o papel do cuidador, não for feito de uma maneira correta, o papel da escola vai ser feito, mas não vai ter aquele desenvolvimento integral, né? A gente acredita muito na educação em parceria, família e escola, né? Precisa existir uma ponte entre família e escola, onde a gente possa juntos estar trabalhando com o mesmo objetivo, né? Que é o nosso bem maior, que é a nossa criança, né? Eu acho que se houver essa parceria, escola e família, né, juntos, trabalhando essas mudanças, esses valores, essas competências, eu acho que a gente consegue ter, inclusive, um cidadão melhor para um mundo melhor, né? Meninas, muito obrigada pela conversa. Eu acho que é muito importante a gente discutir, conversar sobre educação. É algo que ninguém tem a receita fechada ainda, né? Que está numa mudança constante, que daqui a alguns anos vai ser tudo muito novo ainda. Então, quero agradecer vocês e já estender o convite para que vocês venham outras vezes, porque eu imagino que o pai e a mãe em casa muitas vezes têm mais dificuldade ainda desse mundo do que vocês que estão ali, né, criando e construindo junto. É isso, Carol. Eu queria agradecer muito a oportunidade por estar aqui, por esse diálogo, né, que é tão importante na nossa sociedade. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Tá certo, muito obrigada também, Charlene. Prazer também estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências, né, falando dessa temática tão importante que é a educação. Então é um prazer, em nome de todo o Senai, Fiesc e o SESI, poder compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada a todos os telespectadores também. A gente que agradece, essa é a Fabiana Martinello Paes, ela que é supervisora educacional do SESI Escola, e também a Charlene Vicente Amâncio Nunes, que é supervisora de graduação e pós-graduação do Senai, um bate-papo sobre a educação de hoje, a educação de amanhã também, e como que a gente pode entender, né, toda essa mudança, toda essa transformação. A gente tem intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver.